irmãos, sejam bem-vindos a mais uma reunião do livro de Apocalipse. Estamos na mensagem de número 116, cujo título é Os Gafanhotos Malignos, que é a quinta trombeta, né? E como nós estamos falando a segunda mensagem da quinta trombeta, então nós chamamos de quinta trombeta parte 2. Eu gostaria de ter colocado, não muda muito, na verdade não muda muito o termo. Eu queria ter colocado, na verdade, gafanhotos endemoniados, mas como achei que ficou muito pesado, mas é verdade, vocês vão ver, eu coloquei gafanhotos malignos, mas na verdade são gafanhotos endemoniados, não muda o fato, né? Irmãos, vamos lá. Ah, Aqui para frente, como falei para os irmãos, precisam prestar muita atenção nos versículos, para os irmãos entenderem a cronologia dos eventos, né? Se recordam daqueles que ouviram a mensagem passada, e espero que esteja acompanhando, porque senão perde o sentido, ficam perdidos. Mas na mensagem passada, nós dedicamos uma mensagem inteira para explicar sobre o início da grande tribulação. Explicamos a profecia de Daniel 9, ainda que de forma muito rápida, porque mais para frente nós vamos voltar nisso aí, não é? Na profecia de Daniel 9, das 70 semanas, que é fundamental, crucial para entendermos Apocalipse e os eventos. E aí explicamos para os irmãos, vocês se recordam que falta uma semana só de anos, né? Quando fala lá em Daniel 9, são semanas de anos, ou seja, uma semana são 7 anos, para cumprir aquela profecia de Daniel 9. E essa última semana ainda não começou. Quando o Senhor iniciar o cronômetro dele, né, quando Deus falando de forma simbólica, o Senhor tem o seu cronômetro, quando o Senhor dá o início, né, da contagem dessa última semana, desses últimos 7 anos, e aí vai ser os últimos 7 anos desta era. Quer dizer, essa era não, vai mudar de era, já não vai ser a era da igreja mais, vai ser a era do juízo, né? E aí, esses últimos 7 anos são divididos nos primeiros 3 anos e meio, que nesses primeiros 3 anos e meio provavelmente vai ser quando vai acontecer as calamidades sobrenaturais do sexto selo, né? Provavelmente vai ter ali o quinto selo também, que é o clamor dos mártires, dentro desses primeiros 3 anos e meio, provavelmente, tá? Por que que eu digo provavelmente? Porque ninguém consegue explicar com precisão esses primeiros 3 anos e meio. Justamente porque nesses primeiros 3 anos e meio é que o Senhor vem como ladrão, ou seja, é a vinda secreta do Senhor. Então, se nós soubéssemos quando começaria esses 3 anos e meio, aí era fácil nós nos prepararmos, assim, vivermos uma vida desleixada e nos últimos 3 anos e meio vamos nos preparar porque é quando o Senhor veio para nos arrebatar. Pensando assim, não é? Então, o Senhor disse, né, que ninguém sabe dia nem a hora, porque ele vem como ladrão. Quando está se referindo dia e a hora, o Senhor está se referindo a essa vinda secreta dele, como ladrão. E é dentro desses primeiros 3 anos e meio. Por isso, irmãos, quando eu estudei Apocalipse pela primeira vez, né, eu fiquei muito incomodado com a pergunta que eu fazia para mim mesmo: quando vai começar esses primeiros 3 anos e meio? Que ainda não é a grande tribulação, né? Então, essa resposta eu percebi que ninguém tem. É claro, todo mundo tem palpites, probabilidades, né? Provavelmente deve ser no, no espaço do sexto selo, ali, o grande terremoto, por ali, né? Mas nós não sabemos. Na verdade, ninguém sabe com precisão, tá bom? Mas nós sabemos sim. Os primeiros 3 anos e meio, não. Mas os últimos 3 anos e meio, para completar os últimos 7 anos essa semana, que é uma semana dividida no meio, uma semana de 7 anos, é 3 anos e meio de um lado, 3 anos e meio do outro. Os últimos 3 anos e meio, vamos falar da segunda parte da semana, os últimos 3 anos e meio, esse sim, nós sabemos claramente quando começará. E quando começar, você pode cronometrar, que você vai saber exatamente o dia que vai terminar. Se você sabe o início de alguma coisa, você sabe quando termina. Se você sabe a duração, que é 3 anos e meio. Então, os últimos 3 anos e meio da profecia de Daniel são os 3 anos e meio que é a grande tribulação. Os primeiros 3 anos e meio talvez esteja incluído naquilo que o Senhor chama, lá em Apocalipse 3, que o Senhor falou para a igreja de Filadélfia, da tribulação. Tá? Não é a grande, é a tribulação. Ou seja, já tem tribulação, mas não é a grande ainda, não é o ápice, não é o ponto mais elevado do sofrimento.
Provavelmente, tá? Agora, quando o senhor fala, lá em Mateus 24, nós lemos semana passada, da grande tribulação, aí já é os últimos 3 anos e meio. E isso é muito claro em Apocalipse, muito claro na Bíblia. E a Bíblia mostra exatamente quando começa essa grande tribulação e começou, vocês são 3 anos e meio, você sabe, cronometra, 3 anos e meio termina. Nesse término, o senhor volta na sua aparição pública. Aí a pública nós sabemos, se o senhor finalizou 3 anos e meio, o senhor volta, tá? Claro, nós não sabemos exatamente também o dia, né? Porque a gente fala de 3 anos e meio, mas nós não sabemos se é um dia a mais, um dia a menos, nós não sabemos. Mas o senhor volta claramente no final. Isso não há dúvida. E o senhor mesmo disse, na volta pública dele, todos vão ver, de ponta a ponta, relâmpago, né? Como um relâmpago vai de uma extremidade da terra a outra extremidade da terra, na volta pública do Senhor, no final da grande tribulação, que ele vem na guerra do Armagedon pisar no anticristo e seus exércitos. Isso é claro, tá? Então, isso aí é muito fácil nós entendermos. Agora, isso que nós explicamos para os irmãos na semana passada. E por que nós dedicamos uma mensagem inteira para explicar sobre a grande tribulação, os últimos 3 anos e meio da profecia de Daniel? Porque a grande tribulação, irmãos, começa exatamente aqui na quinta trombeta que nós vamos falar hoje. Ela começa aqui, tá? Lembre-se, a quinta trombeta está dentro do sétimo selo. Espero não esteja se confundindo, né? Eu recapitulo com vocês, né? Primeiro selo, qual é? Vamos recapitular rápido. Primeiro selo, qual é? É o cavalo branco, lá em Apocalipse 6. O segundo selo, cavalo vermelho, Apocalipse 6. Terceiro selo, cavalo preto, Apocalipse 6. Quarto selo, cavalo amarelo, Apocalipse 6. Quinto selo é o clamor dos mártires, Apocalipse 6. Sexto selo é o grande terremoto, final de Apocalipse 6. Em Apocalipse tem o capítulo 7, que é um parêntese, quando o Senhor sela os 144 mil judeus e arrebata os vencedores, tá? É um parêntese. Aí, capítulo 8, começa o sétimo e último selo. Quando o Senhor abre o sétimo selo, que é o pior de todos, aí começa as trombetas, que é o conteúdo, parte do conteúdo do sétimo selo, não é? Aí nós temos a primeira trombeta, está no capítulo 8, que é o dano sobre a terça parte da relva, florestas, tudo que é verde dessa terra. Segunda trombeta, que é o dano sobre a terça parte do mar e das embarcações, água salgada. E tudo que tem no mar, bicho, animal, tudo, coral, tudo tem essa terça parte do mar, vai embora, morre. Terceira trombeta é o dano sobre a terça parte das águas doces, que é rios, fontes de água. E essas águas tornam-se amargas e venenosas. Os homens que bebem essas águas morrem. A terça parte das águas doces. Quarta trombeta é o dano sobre a terça parte das hostes celestiais, ou seja, Sol, parte do Sol, parte da Lua, parte das estrelas. A terça parte do Sol, da Lua, das estrelas. Tá? Essa é a quarta trombeta. Então, provavelmente, muito provavelmente, os primeiros 3 anos e meio vai incluir eu digo provavelmente porque ninguém sabe com precisão, por isso que eu uso a palavra provavelmente. Vai incluir os primeiros 3 anos, não os primeiros 3 anos e meio, vai pegar provavelmente o sexto selo, quem sabe o quinto, mas o sexto selo, a primeira trombeta do sétimo, a segunda trombeta do sétimo, a terceira trombeta do sétimo selo e a quarta trombeta do sétimo selo. Aí esses são os primeiros 3 anos e meio. Já a partir da quinta trombeta, que é o capítulo 9, começa os últimos 3 anos e meio, que é chamado de grande tribulação, tá? Que vai pegar a quinta trombeta, a sexta trombeta e a sétima trombeta. Por quê? Porque são as últimas três trombetas que é a grande tribulação. Porque é realmente o período de maior tribulação. O sofrimento é terrível, tá? Por isso chama-se grande tribulação e vai pegar diretamente sobre os homens. Tá bom, irmãos? Então, por isso que é a grande tribulação. Mas tem outras explicações mais importantes ainda, outras razões mais importantes para nos definir, nos mostrar que a quinta, a sexta, a sétima trombeta é a grande tribulação, tá? Eu vou explicar para os irmãos aqui. Então, a mensagem inteira passada foi para definir o que é a grande tribulação, para que os irmãos entendam a quinta trombeta, a sexta e a sétima que vai por vir, tá?
que serão, respectivamente, os três ais, né? Em algumas Bíblias antigas, eles não colocam a palavra ai, colocam flagelos, que é a mesma coisa, tá? Flagelo é um ai, tá? Por que falar ai? Porque é muita dor que os homens vão clamar. Quem vai falar ai são os homens, né? Planta não fala ai, mar não fala ai, certo? As minhas quatro trombetas pegaram coisas dessa terra. E essas terras não falam ai. Então, a primeira trombeta pegou o quê? Dessa parte das árvores, relvas. Planta não fala ai. Segunda trombeta, pegou terça parte do mar. Mar não fala ai. Peixe do mar não fala ai. Terceira trombeta, um terço dos rios e fontes de água. A água não fala ai. Peixe de água doce não fala ai. Quarta trombeta, pegou terça parte das estrelas. Sol e lua. Estrela, sol e lua não fala ai. Certo? Agora, a quinta trombeta, a sexta trombeta e a sétima trombeta vai pegar diretamente os homens. E esses sim vão clamar ai, ai, ai. Entenderam, irmãos? Por isso que é muita dor. Agora, vamos tentar entender um pouquinho mais. Vão acompanhando os raciocínios, os argumentos para entender, tá? Nós falamos na semana passada que a grande tribulação, que são os últimos 3 anos e meio, que começa a partir da quinta trombeta, o que define o início da grande tribulação? Na Bíblia, tá? Para o Senhor Jesus. O Senhor nos ensinou lá, Mateus 24, nós lemos semana passada, que a grande tribulação começa, palavras do Senhor, tá? Vamos voltar rapidinho lá? Eu estou recapitulando a mensagem passada, mas eu preciso ensinar isso para vocês. Então vamos lá, vamos rapidinho. Deixa a fita sua marcada em Apocalipse 9, mas vamos correr em Mateus 24, tá? Vocês têm que gravar esses versículos, não memorizar o que está escrito, mas entender o que eles estão querendo dizer. Isso é muito importante, irmãos. Apocalipse como é o último livro, ele vai fazer um conjunto de todos os livros, vai fazendo uma rede de todos os livros. Uma coisa vai se ligando à outra, por isso elas estão ligadas. Precisa ter raciocínio de toda a Bíblia para entender. Porque é o último livro, vai recapitulando toda a palavra de Deus. Então vamos lá, Mateus 24. Vamos ver a autoridade máxima que é o Senhor. O que ele disse quando começa a grande tribulação? Falamos na semana passada. Mas vamos lá, versículo 15, Mateus 24, 15. O Senhor ensinou que quando começa a grande tribulação, é isso aqui, ó. Quando, ó, a palavra é quando, começa com a preposição quando. Quando é tempo. Então o Senhor está ensinando, Mateus 24, 15, quando, o tempo, a hora que começa a grande tribulação. Vamos lá. Quando, pois, virdes, quando você vir com os olhos, o abominável da desolação, eu expliquei para vocês, esta palavra, abominável da desolação, que é uma palavra dupla, né? Abominável da desolação, ou seja, é algo, é uma coisa tão abominável que produz desolação. Esta palavra quer dizer o quê? Traduzindo abominável desolação, quer dizer a imagem, a escultura que o anticristo vai construir de si próprio e forçar as pessoas a adorarem essa escultura, essa imagem dele para adorar ele. Então a palavra abominável desolação quer dizer a imagem, a escultura que ele vai construir. Tá? Vamos lá. Quando, pois, vides o abominável desolação, a escultura, a imagem de que falou o profeta Daniel, opa! Aí o Senhor está mandando nós lermos lá em Daniel. O Senhor está chamando Daniel de profeta, tá? Aí você vai ter que ir lá na profecia de Daniel. Palavras do próprio Senhor está nos ensinando. Vá lá para Daniel e lê o que Daniel escreveu em Apocalipse 9 e entenda. Olha o que está falando aqui, ó. De que falou para Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Então, quando você vê a imagem de Cristo colocada no lugar santo, que lugar santo é esse? É uma parte do templo, tá? O templo, no Velho Testamento, ele tinha três partes. O ato exterior, que é a parte aberta, e tinha aquela casinha, né? No meio do ato exterior, essa casinha consistia de dois cômodos. O primeiro cômodo era chamado de Santo Lugar. O segundo cômodo, mais interior, era Santo dos Santos. Então, você está falando assim, quando você vê a imagem de Cristo colocada no santo lugar, ele vai colocar o de Cristo, a imagem dele, dentro do santo lugar no templo. Aí, o que isso quer dizer? Primeira coisa que a gente entende, opa,
o templo então tem que existir. Como é que ele vai colocar a imagem dele no lugar santo do templo se o templo não existe? O templo existe hoje? Não. O templo não existe hoje. O templo não existe. O templo foi destruído no ano 70 desta era, depois de Cristo, pelo general Tito do Império Romano. E destruiu tudo. De tal modo que hoje, exatamente nesse dia de hoje, 30 de janeiro de 2026, só resta uma única partezinha do templo que sobrou da destruição que Tito fez do templo. E essa única partezinha é só um muro de arrimo. Não é nem muro, não é nem a parede do templo, é um murozinho de arrimo que ficava em volta da área do templo. Esse muro de arrimo, os judeus chamam hoje de Muro das Lamentações. Porque eles vão lá lamentar, chorar, que no ano 70 o general Tito destruiu o templo, tá? Então o templo não existe hoje. Então, para que o anticristo coloque a sua imagem no santo lugar, o templo tem que existir. Isso quer dizer para nós claramente que o templo será reconstruído, tá? Ele tem que ser reconstruído, tá, irmão? Isso é um grande sinal. Porque senão não tem como ele botar a imagem dele lá no santo lugar. Entenderam, irmãos, tá? Aí o senhor continua. Quando, pois, vides o abominável desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lhe entenda, então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que estiverem na Judéia. Judéia! Judéia, o que é Judéia? Judéia é o lugar onde está Jerusalém. É uma das províncias, dos estados de Israel. Israel é dividido basicamente, até hoje, em três estados: Galiléia, a parte norte, Samaria, a parte do meio, e Judéia, a parte do sul. A Judéia é onde está a capital atual de Jerusalém, também naquela época, que era e ainda é Jerusalém. Então, se eu fazer os que estiverem na Judéia, quem vai estar na Judéia, irmãos? Japonês? Quem vai estar na Judéia? Brasileiro? Quem vai estar na Judéia? Coreano? Chinês? Não. Quem está na Judéia? Judeu, tá? Então, esta parte que estou falando aqui do versículo 16 em diante, está se referindo aos judeus. É uma parte que está alertando os judeus que vão estar naquela época, quando vir o anticristo colocar a imagem no santo lugar, só falando assim para os judeus: olha, vocês estiverem na Judéia, judeus, fujam. Ó, aí ele fala, ó, fujam para os montes, fujam, tá? Quem estiver sob o eirado, não desça a tirar de casa com coisa alguma. Ou seja, quem está fora de casa não volta, não. Foge. Quem estiver no campo, não volte atrás para buscar sua capa. Não olha para trás, não. Foge. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem aqueles dias. Por quê? Porque uma mulher grávida, uma mulher com uma amamentação no peito, não consegue fugir rápido, certo? Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado. Por que inverno e sábado? Porque se isso acontecer, claro que o Senhor sabe que se vai ser no inverno ou no sábado, o Senhor sabe de tudo isso, mas o Senhor está deixando para os judeus orarem. Ora, porque se você fugir, for o inverno, tiver frio, como é que você foge no frio? Sem capa, sem nada, correndo, largando tudo. É fácil no frio? Irmão, você não sabe o que é frio. Nós vivemos num país tropical, você não tem noção do que é frio, tá? E por que no sábado? Porque sábado, qual é o problema de sábado? Para nós, gentios, que não somos judeus, sábado, domingo, segunda, terça, qualquer dia, tanto faz. Mas para os judeus, não. Sábado está referindo a eles. Eles não fazem nada no sábado. Eles não podem andar muito longe no sábado. No sábado, eles andavam só a distância de um sábado, que era poucos metros, ou máximo um quilômetro, alguma coisa assim. Eu não lembro precisamente, mas eles andavam pouco. Então, se cair no sábado, eles vão ficar com receio de desobedecer o sábado para fugir. Entendeu? Essa que é a questão. Aí o senhor continua. Porque nesse tempo que o anticristo colocar a imagem dele no santo lugar, haverá grande tribulação. Estou explicando quando começa a grande tribulação. Como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Ou seja, a grande tribulação começa, pelas palavras do Senhor, quando o anticristo colocar sua imagem no santo lugar, tá? Isso marca o início da grande tribulação, porque ele vai começar a perseguir os homens, tá? Aí o senhor fala, ó, versículo 22, se não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Que escolhidos? Escolhidos entre os judeus e, claro, obviamente, até os crentes também que ficarem ali. Agora, o senhor fala se esses dias não tivessem sido abreviados.
Por que o senhor está falando abreviados? Porque os dias serão poucos realmente. Quanto tempo vai durar essa grande tribulação? Apocalipse nos mostra. Aí você precisa de Apocalipse. Apocalipse nos mostra que vai durar. Apocalipse e Daniel também. Daniel nos mostra que vai durar os últimos 3 anos e meio. 3 anos e meio. E Apocalipse nos mostra também claramente, vai durar 3 anos e meio. Ou seja, 3 anos e meio, ou que também Apocalipse chama-se de um tempo, dois tempos, metade de um tempo com mais dois tempos dá três. Metade de um tempo dá 3 anos e meio, ó. 3 anos e meio. É difícil fazer, né? Ou, ou nós vimos, né? 42 meses, segundo as palavras de Apocalipse. Ou nós vimos 1260 dias, segundo as palavras de Apocalipse, claramente definido. Porém, mesmo que sejam 3 anos e meio, ou 42 meses, ou 1260 dias, serão abreviados esses tempos, tá? Vai ser literalmente 3 anos e meio. Só que o tempo vai correr tão rápido, as pessoas não vão perceber que vai parecer que durou menos de 3 anos e meio. Na contagem do calendário é 3 anos e meio, mas o tempo vai correr mais rápido. Eu já acho, não sei se vocês acham, concordam comigo, que o tempo hoje está correndo mais rápido. O ano passado, por exemplo, eu nem vi passar, irmãos. Parece que foi ontem que nós viramos 2024, 2025, e agora já viramos 2026, já está terminando o mês hoje. Aliás, amanhã, né? Então, o primeiro mês de janeiro. Então, irmãos, é, é importante nós entendermos isso, tá? Agora voltemos para Apocalipse novamente. Então, quando marca o início da grande tribulação? Quando o anticristo começa a atividade dele, o tormento dele, ou seja, quando ele faz a sua imagem, coloca no santo lugar e começa a perseguir. Esse ponto é muito importante para os irmãos entenderem, gravarem na cabeça. Agora vamos mais uma outra coisa, que é a mesma coisa que estou falando, tá? Agora, quem é o anticristo? Nós explicamos para os irmãos, tá? Eu não tô aqui, eu não vou definir assim com detalhe para vocês, porque vai ter uma mensagem lá no capítulo 3 de Apocalipse específica sobre isso. Nós vamos explicar com detalhe para os irmãos sobre a pessoa do anticristo. Mas, vamos entenderem, tá? Apocalipse 13 fala da besta, fala de duas bestas, tá? Você em Apocalipse 13 fala de duas bestas. No início do capítulo fala da besta que emerge do mar. No meio do capítulo de Apocalipse 13 fala da besta que emerge da terra. São pessoas diferentes, obviamente. Uma é do mar, da terra, são iguais? Não, tá? A besta que emerge do mar, eu não vou explicar com detalhe para vocês agora, mas eu vou apenas, por favor, creiam nisso, vamos entender. A besta que emerge do mar é o anticristo. E a besta que emerge da terra é o falso profeta, que é outra pessoa, tá? São pessoas diferentes. O falso profeta, que é a besta que emerge da terra, vai ter a função de levar as pessoas a adorarem a besta que emerge do mar, que é o anticristo, tá bom? Agora, nos primeiros 3 anos e meio, a besta que emerge do mar, que é o anticristo, já vai estar sendo um líder mundial aí, reinando assim, cativando as pessoas, sendo um líder mundial, trazendo paz, segurança, etc. Só que, aí nesse período, os primeiros 3 anos e meio, ele é chamado de besta. Quando chega no final dos primeiros 3 anos e meio, ele morre, tá? A Bíblia fala que ele é golpeado por uma ferida mortal. Mortal quer dizer que produz morte, tá? Ele morre. Quando ele morre, nesse momento, a Bíblia nos ensina que lá do abismo, eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho, mais detalhe. O abismo é a região mais das profundezas da terra onde habitam os demônios, tá? Não confunda o abismo com o Hades. O Hades é a parte no interior da terra onde estão o espírito das pessoas que morreram, espírito e alma, das pessoas que morreram. E o Hades, pessoas. E o Hades tem duas partes. Uma parte que é chamada Seio de Abraão, ou Paraíso, que estão os crentes que já morreram. Todos, de todas as eras, incluindo o Velho Testamento. Os crentes que já morreram estão, todos eles, todos sem exceção, estão
no Hades, na parte boa, chamado ser de Abraão ou paraíso. E existe uma outra parte do Hades chamado lugar de tormento, ou, vamos dizer assim, propriamente dito, inferno, vamos dizer assim, né? O lugar de tormento é onde está onde está todo o espírito e alma, né? De todas as pessoas não crentes de todas as eras que já morreram. Estão todas lá, não crentes. Isso é o Hades, que está no centro da Terra. Agora, não confunda o Hades com abismo. Abismo é uma parte mais profunda. Provavelmente não, com certeza, fica nas profundezas do mar. Tá? O Hades fica nas profundezas da Terra. E provavelmente pelo que a Bíblia nos ensina, né? O abismo, profundezas do mar. E o abismo é o local onde estão os demônios e os espíritos caídos, anjos caídos, tá? Alguns, não todos, né? Estão ali, mas os demônios ficam ali. É a habitação dos demônios. Pois bem, quando a besta, né, que é médio do mar, que é o que será o futuro anticristo, morrer, quando ele, no final dos primeiros 3 anos e meio, bem na metade da semana, de anos, 7 anos, quando ele morrer, aí o Senhor vai abrir, vai dar a chave para Satanás, vocês vão ver. O Senhor Jesus, que tem a chave do Hades, do abismo, de tudo, o Senhor dá essa chave para Satanás, Satanás abre o abismo, e de lá sai um espírito demoníaco, tá? Que nós sabemos quem é esse espírito, é de César Nero. Aí você fala assim, peraí, irmão Gustavo, calma aí, você falou que todas as pessoas que morreram sem Cristo estão no lugar de tormento. Então Nero também tinha que estar lá. Nero é exceção. Nero não está no lugar de tormento. Nero está no abismo. Ele é uma exceção. Ele vai ficar lá no abismo. Aí, quando terminar os primeiros 3 anos e meio, morrer o anticristo aqui na Terra, ele morreu, ele ainda é a besta, está morto. Aí Satanás, o Senhor dá a chave do abismo a Satanás, ele abre o abismo, sai o espírito maligno de Nero do abismo e entra no corpo da besta que morreu. Quando entra no corpo da besta, a besta revive, ressuscita. Só que agora ele já não é mais a palavra besta, agora ele torna-se o anticristo. É a mesma pessoa, mas com o corpo é o mesmo, mas é outro espírito. Aí ele torna-se um anticristo, ele começa a perseguir tudo que é Cristo, tudo que é sobre Deus, ele começa a criar grande tribulação. Então, importante demais nós entenderem, porque quando o Espírito de Nero entra dentro da besta que morreu e ressuscita, aí ele vira o anticristo, é nessa hora que ele vai fazer a imagem dele, vai colocar no santo lugar e estoura a grande tribulação. Entenderam, irmãos? Vamos ver na Bíblia, vamos entender? Tá? Vamos lá. Ó, vamos para Apocalipse 12 para vocês entenderem isso. Apocalipse 12. Vamos lá. Ó, é, olha o versículo para vocês entenderem. Tudo isso, irmão, vai ser detalhado mais para frente, tá? Olha o versículo 5. Eu vou falar rapidamente Apocalipse 12 para vocês entenderem o contexto, tá? Rapidamente. Vamos lá. Não todo o capítulo, alguns termos, alguns trechos, né? Vamos lá, ó. Apocalipse 12, 5. Fala, nasceu-lhe. Primeiro, Apocalipse 12 começa falando de uma mulher grávida, tá? De um filho varão. E o dragão queria comer esse filho varão da mulher, matar o filho varão, devorar o filho varão. Aí no versículo 5 fala: nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com sete fé, e seu filho foi arrebatado para Deus até seu trono. Quem é o filho varão? Estuda, irmão, eu vou explicar com detalhe mais para frente, mas só para entender. Quem é esse filho varão? Eles são os vencedores. Quem é a mulher? A mulher, especificamente no tempo, quando acontecer, vai ser a igreja. Claro que a mulher, na verdade, ela é a constituição de todo o povo de Deus desde o Velho Testamento. Mas quando, ali naquele momento da terra, quando acontecer isso, a mulher, especialmente falando, é a igreja. Aí, quando nascer um filho varão, o filho varão é os vencedores que são arrebatados até o trono de Deus. Aí o que acontece? Ó, a mulher, versículo 5, 6. A mulher, porém, fugiu para o deserto. Então, o filho varão é arrebatado para o trono de Deus e a mulher fica na terra. Ou seja, os vencedores vão para o trono de Deus e a mulher, que é a igreja,
junto com os judeus selados ali, ficam nessa terra. Não são arrebatados. O resto da igreja e o resto dos judeus selados ficam nessa terra. Aí continua. E eles fogem para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele, no deserto, a sustentem durante 1260 dias. Ou seja, a mulher vai ficar nesse deserto durante a grande tribulação. O que é 1260 dias? São os 3 anos e meio finais. Tá? Aí, continua. Versículo 7. Houve peleja no céu. Quando o filho varão é arrebatado, os vencedores são arrebatados para o céu, antes da grande tribulação, nos últimos 3 anos e meio, quando eles chegam no céu, estoura uma guerra no céu, uma peleja, uma luta no céu. Tá? Aí o que acontece? Miguel e os seus anjos pelejam, lutam contra o dragão que é Satanás. Aí parece uma guerra no céu. O que inicia essa guerra, irmãos, entre Satanás e Miguel e os seus anjos é a chegada do filho varão. Isso é tremendo. Lá em Apocalipse 12, quando chegar nesse capítulo, eu vou explicar com detalhes, que os irmãos vão ficar encantados, vão ficar loucos e vão querer ser o filho varão, né? Em todos os sentidos. Aí começa a guerra entre Miguel e seus anjos. Puf, puf. Aí continua. Também pelejaram o dragão e seus anjos, que é Satanás e seus anjos caídos. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Quando fala não achou lugar, no céu o lugar deles, o que acontece? Nesse momento, Miguel e seus anjos vencem Satanás e os anjos caídos e expulsam Satanás e os anjos caídos dos ares, do céu. Porque fala, não mais se achou no céu o lugar deles. Por que lugar deles? Porque atualmente Satanás e os anjos caídos, né, eles têm domínio nos ares. Efésios capítulo 6, fala Satanás e os anjos são os principados e potestades do ar. Eles ficam no céu. Do céu eles agem na terra, dos céus é na terra, mas eles ficam na habitação deles ali, fica mais no céu ali, tá? Aqui são anjos caídos, não são demônios. Fala anjos, não confundir anjos com demônios. Então, são anjos caídos, fica no céu ali. Nesse momento, quando o filho vai arrebatado, se estabelece uma guerra entre Miguel e seus anjos com Satanás e seus anjos. E aí Satanás e seus anjos perdem, Miguel e seus anjos vencem e expulsam Satanás do céu para a terra, com seus anjos caídos. Então, nesse momento, Satanás desce que nem um raio com os anjos caídos para a terra. De uma vez por todas, porque eles perderam para sempre o lugar deles no ar. Nunca mais eles vão ter acesso ao ar, tá? ao céu. Hoje eles têm, mas naquele dia eles não vão ter acesso mais, vão perder a habitação deles. Aí continua, ó, versículo 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Nesse momento, então, Satanás e seus anjos, eles perdem a habitação nos ares, no céu, e cai que nem um relâmpago para a terra. Puf! E cai na terra. Quando Satanás cai na terra, estoura a grande tribulação. Quer ver? Aí pula para o versículo 13, ó. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, versículo 13, acompanhando, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. Ou seja, quando ele cai na terra, ele persegue aquela mulher lá do versículo 6. Mas no versículo 6 fala que a mulher, nesse momento que ela é perseguida, ela foge do deserto e fica lá 1260 dias, ou seja, 3 anos e meio. Isso é uma prova que quando Satanás cai do céu para a terra, ele estabelece a perseguição contra a mulher. Ou seja, começa a grande tribulação, começa os 1260 dias, os 3 anos e meio. Continua, vai continuar, ó. Versículo 14. E foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse até o deserto, até o seu lugar, aí onde é sustentado durante, aos 3 anos e meio, durante um tempo, tempos, que é 2 tempos, e metade de um tempo, fora da vista serpente. Então, o versículo 14 e o versículo 6 são idênticos e fala a mesma coisa, ou seja, a grande tribulação começa quando Satanás cai do céu para a terra com seus anjos. Certo? Estão entendendo aí? Aí, continua. Então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio, e a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado da sua boca. Isso não vamos explicar lá na frente. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com o restante da sua descendência, ou seja, os judeus, tá? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus e se pôs em pé sobre a areia do mar, tá? Então, tudo vou explicar mais para frente. Então, entenderam, irmãos, que a grande tribulação começa. Tem vários marcos que mostram o início da grande tribulação. Então, primeiro marco, quando
Satanás cai do céu para a terra, certo? Inicia a grande tribulação. Esse é o primeiro marco. Os eventos vão acontecer tudo simultaneamente, mas só para vocês entenderem. O primeiro marco é algo que vem do céu para a terra. Satanás caindo como um raio do céu para a terra, tá? Inclusive, esse episódio aqui que fala que Satanás cai do céu para a terra e começa a grande tribulação, isso aqui é o que o Senhor falou, preveu lá em Lucas, capítulo 10, versículo 18. Lê lá, deixa aberto aqui a capítulo 12. Vamos acompanhando aí. Tem nada difícil, vamos lá, irmão. Lucas 10, 18. Olha lá. Lucas 10, 18, o Senhor, ele deu a sentença do que ia acontecer com Satanás e seus anjos, tá? Só que a concretização dessa sentença foi aqui em Apocalipse 12, tá? É igual um juiz. O juiz dá uma sentença. Eu declaro que tal pessoa está condenada a 10 anos de prisão. Essa é a sentença. Mas a pessoa já foi presa? Já está cumprindo 10 anos de prisão? Não, foi a sentença. Quando começa o cumprimento da sentença que o juiz deu? Quando a pessoa é presa. Primeiro o juiz dá a sentença e o cumprimento é quando ela é presa. Da mesma forma, aqui em Lucas 10, o Senhor deu a sentença. O cumprimento da sentença aconteceu, vai acontecer em Apocalipse 12, tá? Que nós acabamos de ler. Vamos lá, Lucas 10, 18. Olha a sentença que o Senhor falou, olha só. Lembra quando 70, o Senhor enviou 70 discípulos e eles voltaram todos felizes? Olha lá, Lucas 10, 17, ó. Então regressaram os 70, possuídos 70 discípulos que o Senhor havia enviado. Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhe disse: olha o que o Senhor falou, irmãos. Eu via Satanás caindo do céu como relâmpago. Quando o Senhor falou assim, eu via, aí você fala assim: peraí, irmão Gustavo, o Senhor falou no passado, eu via. Como isso pode ser cumprido? Porque o Senhor não está preso no tempo e espaço. O Senhor estava já declarando que vai acontecer. Quando você falou assim, eu via Satanás caindo do céu para a terra, ele está querendo dizer que era a sentença, Satanás vai ser jogado do céu para a terra, tá? Mas esse cumprimento acontece, vai acontecer no Apocalipse 12. Aí, olha, presta atenção, versículo 19. Eis aí vos dei autoridade para pisardes serpentes e escorpiões. Gravem isso! Serpentes e escorpiões. E sobre todo o poder do inimigo. E nada absolutamente vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos vos submetem, e sim porque o vosso nome está rolado nos céus. Está escrito no livro da vida, né? Então vamos lá. O senhor falou que ele deu autoridade para os crentes sobre duas categorias de coisas: serpentes e escorpiões. O senhor estava falando de serpentes físicas, escorpiões físicos? Claro que não, irmãos. O contexto aqui é Satanás caindo do céu para a terra. Aí o senhor fala de Satanás cair para o céu da terra e o senhor dá autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Não é isso. Não é serpente e escorpião físico. Porque se fosse serpente e escorpião físico, até incrédulo tem autoridade para isso. Qualquer incrédulo pisa, massacra um escorpião. Qualquer incrédulo pisa, mete um pau na cabeça de uma serpente física e mata ela. Se você crente para matar a serpente física e escorpião físico, claro que não. Pode ser até um ateu que ele mata uma serpente e escorpião facinho, facinho, se ele quiser. Obviamente, eu não estou falando aqui de serpentes físicas, nem de escorpiões físicos. O que você está falando aqui, então? Falando de quê? Essas serpentes são símbolos de os anjos caídos. Porque Satanás é a grande serpente. E os anjos caídos, que são anjos igual Satanás, que seguiram ele, são serpentezinhas que também seguem ele. Por isso que aqui está no plural. Não é de autoridade para pisar a serpente no singular. Serpentes no plural. Porque são os anjos caídos, anjos que seguem caídos, que seguem Satanás. É um texto dos anjos seguindo Satanás. E são as serpentes, tá? É da mesma categoria Satanás. Anjo como ele, tá? Caído também. E escorpiões? Olha, escorpião não pode ser igual a serpente. É diferente. Tudo tem veneno, certo? Tudo faz mal. Pode até matar. Mas escorpião é diferente de serpente. Então, tá falando de quem? Quem são os escorpiões? Tá no plural. Não é um escorpião, são vários. Escorpiões. Quem são os escorpiões? São os demônios. Demônios. Demônios são diferentes de anjos, tá?
Depois nós explicamos mais para frente para vocês. Então, os demônios são os escorpiões, tá? Escorpiões, tá bom? Entenderam, irmãos? Certo? Então, isso aqui foi a sentença. Agora, volta para o Apocalipse 12. O Apocalipse 12 está a condenação. Quando Satanás é jogado do céu para a terra, como relâmpago, certo? Aí começa a grande tribulação. Então, vamos lá. Apocalipse 12 nos mostra que a grande tribulação começa quando Satanás cai do céu para a terra. Ele perde lugar nos céus para sempre. Nunca mais ele vai ter lugar nos céus. Ele cai para a terra. E aí ele começa a destruir tudo na terra. Tá? Tudo. Nós vimos aqui. Esse é um marco da grande tribulação, que vem de cima para baixo. Ou seja, Satanás vindo do céu para a terra. Só que ao mesmo... Gravem isso, gravou, né? Agora vamos para o outro marco. Ao mesmo tempo, o que marca a grande tribulação, ao mesmo tempo que Satanás cai do céu para a terra, é que do abismo para a terra, que é o oposto, vem um espírito maligno de Nero para entrar na besta que ressuscita como anticristo. Aí, quando o anticristo, quando a besta ressuscita na forma de anticristo, que acontece isso porque o espírito de Nero sai lá do abismo, entra dentro do corpo da besta e aí vira um anticristo, começa a grande tribulação também. Então, a grande tribulação tem marcos duplos e simultâneos. Satanás vindo do céu e o anticristo e o espírito de Nero vindo do abismo para a terra, para pegar o corpo da besta, tá? Ou seja, o anticristo vai se encontrar com o chefe maior dele, que é Satanás. Vocês sabem, irmãos, Satanás, ele imita as coisas de Deus. O nosso Deus, imitações falsas. O nosso Deus é triuno. Tem o Pai, que é o cabeça sobre todas as coisas. Tem um Filho que faz a vontade do Pai, que é Cristo. E tem o Espírito Santo cara, é um só, é um Deus, somente três pessoas. O Espírito Santo que faz a vontade do Filho, que o Espírito Santo tem a função de glorificar o Filho. Levar as pessoas, nós, os crentes, a adorarem o Filho. E o Filho adora o Pai, tá? Isso é o Deus triuno. Em Apocalipse, durante a grande tribulação, vai ter também uma trindade satânica, tá? Em que falsa trindade satânica, que Satanás é o pai, imitando Deus, chefe de tudo, que vem do céu para a terra. Vai ter o anticristo, que vai se equivaler ao Cristo, mas anti-contra, que é o anticristo, imitando a pessoa de Cristo, que é a corporificação de Satanás, tá? Vai fazer a vontade de Satanás na terra, assim como Cristo fez a vontade do Pai na terra. E vai ter o falso profeta, que vai se contrapor ao Espírito Santo, cuja função do falso profeta é levar as pessoas a adorarem o anticristo. E o anticristo faz a vontade de Satanás, que é o Pai. Entenderam? Então, o início da grande tribulação começa quando de cima para baixo vem Satanás, cai na terra, e de baixo para cima, que é lá do abismo, das profundezas do mar, sai o anticristo e entra dentro do corpo da besta e sai o espírito de Nero, entra dentro do corpo da besta que ressuscita no falso profeta. Aí o falso profeta, perdão, desculpa, rebobina aí. Vem o espírito de Nero que entra no corpo da besta que vira o anticristo, tá? E aí o anticristo faz a imagem dele, coloca no santo lugar, estoura a grande tribulação. Entenderam, irmãos? Vamos ver agora a parte. Já viu a parte de cima, Satanás caindo da terra. Vamos ver a parte de baixo. Esse movimento que vem de baixo, que é o espírito de Nero saindo do abismo e entrando dentro do corpo da besta. Quer ver? Vamos ver isso? Vamos entender? Ó, vamos entender direitinho. Quer ver? Vai lá para Apocalipse. Quer ver? Ó? É... Apocalipse 17. Fala assim. Olha lá. Apocalipse 17, versículo 8. Vê lá comigo, ó. Fala assim: a besta, estou lendo Apocalipse capítulo 17, versículo 8. Leia aí. A besta que viste, está falando para João, a besta que vistes, quem é essa besta que João viu? Vocês vão entender lá no capítulo 17. É o anticristo antes de virar anticristo, ou seja, nos primeiros 3 anos e meio, tá? Era que vistes, era e não é. Por que fala era e não é? Assim, era e não é. Coisa bagunçada é essa, né, João? Não, vou explicar. Falar besta que viste que era, por que era? Porque essa besta vai morrer. Quando João vê isso aqui, essa besta vai ter morrido. Por isso que fala era, porque morreu.
E fala, e não é. Por que não é? Por que não é? Porque ela ainda, no grego é, na verdade não é, não surgiu ainda, tá? Não surgiu ainda no grego, tá? Esse não é, não surgiu ainda, tá? Por que não é? Porque ela o que a besta vai se tornar, ela não é ainda. Vai virar agora, quer ver? Ó, vai explicar quando é que essa besta vai virar. Ó, está para emergir do abismo. Está para emergir do abismo. Que besta é esta? É o espírito de Nero que sai lá do abismo e entra dentro da besta que morreu, aí ele ressuscita o anticristo. Ó, e caminha para a destruição. Quando esse espírito sai do abismo, emerge do abismo e entra nessa besta que morreu, que era, aí ela torna de crise e começa a destruição, que é a grande tribulação, os 3 anos e meio. Então estão vendo agora o movimento que vem de baixo, tá? Apocalipse 12 fala que vem de cima, Satanás. De baixo vem o espírito de Nero do abismo, tá? Aí começa. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era. Vão se admirar. Por quê? Vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Por que vão se admirar? Justamente isso. A besta morreu, ela era. E não é. Não é porque ela ainda não se transformou. Mas quando ela aparecerá, o que aparecerá? Que ela ressuscita, ela aparece de novo. Aí todas as pessoas da terra que não têm, que ficaram nessa terra que não são os escolhidos, vão ficar admirados, basmados, maravilhados, vão adorar essa besta. Ela ressuscitou. Nosso líder mundial ressuscitou. Uau! Olha que poder! Ele é Deus! Ressuscitou, ele apareceu de novo! Vão ficar maravilhados. Tá? Ou seja, começa a grande tribulação. Aí começa toda a destruição. Aí no versículo 9, João vai explicar para nós claramente que esse espírito que emerge do abismo é o espírito de Nero. Mas eu não vou explicar para vocês agora isso, tá bom? Mas é o que ele vai explicar aqui, ó, no versículo 9. Aqui está o sentido. Quem tem sabedoria? 2 pontos. As 7 cabeças. Esse calma que eu vou explicar isso mais para frente. Mas vou só ler para vocês. As 7 cabeças são 7 montes nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais caíram 5. Um existe e o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco. Tá? A besta que era e não é, também é ele o 8º rei. E procede do 7, caminha para a destruição. Então, isso aqui, eu vou explicar com detalhe para você lá na frente. Isso aqui é a explicação de Apocalipse para provar que esse espírito que sai lá do abismo é o espírito de Nero, César Nero, que já foi um dos reis do passado do Império Romano. Mas isso aí eu vou explicar mais para frente, tá? Então voltamos. Voltemos agora. Irmãos, voltemos lá para Apocalipse, capítulo 9. Então vamos lá. Pausa aqui rápido. Vocês entenderam até aqui? Vocês entenderam que marca a grande tribulação? Claramente, é esse movimento duplo que vem de cima e de baixo. A grande tribulação dos últimos 3 anos e meio, ou 1060 dias, ou 42 meses, começa quando o Satanás cai do céu para a terra e, ao mesmo tempo, encontra o anticristo, que é a besta suscitada, que é o espírito de Nero, que saiu do abismo e entrou dentro da besta que morreu e virou anticristo. Aí o anticristo faz a sua imagem, coloca no santo lugar, começa a grande tribulação. Entenderam, irmãos? Por que que isso é tão importante? Porque agora nós podemos entrar em Apocalipse 9. Tá? Então vamos lá. Agora vamos para Apocalipse 9. Agora vamos entrar finalmente para Apocalipse 9. Vamos lá. Versículo 1. Apocalipse 9, 1. O quinto. Antes, desculpe. Vamos ler o versículo 13, Apocalipse 8. Né? No final da quarta trombeta fala assim, ó. Apocalipse 8, 13. Então vi, depois que soar a quarta trombeta, antes de passar a grande tribulação, que é a quinta trombeta, acontece aqui, ó. Então vi e ouvi uma águia que voando pelo meio do céu dizia em grande voz: Ai, 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 dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda tem de tocar. Expliquei para você sobre isso. Essa águia, nós não sabemos se ela é física, se ela não é. Há irmãos que falam que é uma águia física, literal. Há outros que falam que não, que é simbólica no sentido seguinte, da vingança de Deus, tá? Se é física ou não é, o fato é um só, que vai representar a vingança de Deus, vai. Eu expliquei para vocês na mensagem passada, tá? Não vou repetir isso.
Mas tem mais uma coisa, por isso que eu voltei na águia. O fato de ser uma águia mostra outra coisa, irmãos. Duas outras coisas interessantíssimas. Primeiro, é a velocidade que a águia tem. O que está mostrando também, não só a vingança que vai começar do Senhor sobre os habitantes da terra, a águia simboliza não só isso, mas também simboliza a velocidade que as coisas vão acontecer, porque a águia é rápida. Ou seja, os 3 anos e meio vão começar, os últimos 3 anos e meio vão começar, e vai ser abreviado esse tempo, porque vai ser rápido. É 3 anos e meio literal? É, mas muito mais rápido. É como uma águia passando rápido. Segundo, essa águia, ela mostra que o que vai acontecer nas próximas trombetas são eventos que vêm de cima para baixo, como a águia. A águia vem, ela começa em cima, observando a presa, e ela ataca de cima para baixo, buf, caindo sobre as pessoas. As coisas vão acontecer agora em cima das pessoas, puxa, rápido, tá? Uma águia não sai de cima para baixo para atacar uma planta. A águia não come planta, ela vem de cima para atacar coisa, vai atacar carne, pessoas, carne, quem vive na carne. Vai ser um negócio rápido em cima. Terceiro, águia, como eu acabei de falar, não só é rápido, vem de cima para baixo, simboliza vingança, mas também ela come carne. Vocês vão ver, irmão, o que vai acontecer? Vai morrer muita gente. E essa muita gente vai morrer são carne à vontade para essa águia, tá? Independente se a águia é física ou não é, literal ou não, vai morrer gente demais, vai ter carne demais, tá? É, tanta carne. Vocês vão ver mais para frente, a carnificina vai ser imensa. Por quê? Porque vai ter muita vingança. Agora vamos lá. Capítulo 9, versículo 1. O quinto anjo, vamos com calma aqui, presta atenção agora, hein? Aí vai ficar bem claro para você agora que uma grande tribulação começa na quinta trombeta, por causa disso aqui, ó. Ó, o quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra. Opa, vamos entender o que é isso. Essa estrela caída do céu para a terra não pode ser como os outros versículos anteriores que fala. Lembra que nós falamos, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Lembra que nós falamos na, na terceira trombeta que uma estrela chamada Absinto, lembra? Que ela cai nas águas doces e todas as águas amargas. E eu expliquei para vocês lá no versículo 11 de Apocalipse 8, ó, o nome da estrela é Absinto. Apocalipse 8, 11. Nesse versículo, Apocalipse 8, 11, a estrela em grego é asteroide. Provavelmente vai ser um asteroide que vai cair físico, literalmente, sobre as águas doces. Aqui, Apocalipse 9, essa estrela não pode ser mais uma estrela literal, ou seja, um asteroide. Não, essa estrela tem que ser uma pessoa. Por quê, irmão Gustavo? Porque essa estrela tem uma chave na mão, e um asteroide não tem chave. Essa estrela vai abrir o abismo. E uma estrela literal não tem um abismo. Entendeu, irmão? Essa estrela tem que ser uma pessoa, um ser vivo, tá? Quando fala estrela caída do céu para a terra, a expressão é caída, quer dizer que ela já caiu. Está no passado, está no pretérito passado. Caiu. Caída, já caiu. Está falando de quem? Lúcifer, Satanás. Lembra? Ele é uma estrela que cai do céu para a terra. Lembra que nós falamos em Apocalipse 12 que a grande tribulação começa quando Satanás cai do céu para a terra? Lembra? Nós falamos? Que quando ele é jogado do céu para a terra, que o Senhor profetizou e decretou lá em Lucas 10 que Satanás caiu como relâmpago para a terra. Em Apocalipse 12 falou, concretizou que antes o Miguel expulsar Satanás para a terra. Tá? Então, o que marca a grande tribulação é quando Satanás cai, essa estrela cai para a terra. Tá? Caída. É uma estrela caída. Satanás é uma estrela caída. Se você ler Jó, deixa marcado aqui, vamos ler lá, Jó capítulo 38, versículo 7. Olha lá. Jó 38, 7. Irmãos, eu tenho paciência comigo que hoje nós vamos terminar essa quinta trombeta. Então, vamos lá, vamos juntos. Vamos desfrutar esse dia de hoje, essa mensagem. O Senhor tem muito para nos ensinar. Vamos lá, Jó 38, 7. Eu estou criando as bases para vocês entenderem, as bases bíblicas para vocês entenderem. Jó 38, 7. Abram lá. Fala assim, ó. Jó 38, 7 é um versículo que nos mostra que, para o Velho Testamento, e lembre-se que a partir do capítulo 8 de Apocalipse, o Senhor volta para os princípios do Velho Testamento. Eu falei isso várias vezes para vocês, tá? Então vamos lá.
No Velho Testamento, os anjos são chamados de estrelas. Satanás é um anjo. São chamados de estrelas. Olha lá. Jó 38:7 fala assim: quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus, esse versículo mostra claramente que os anjos são chamados de, os filhos de Deus aqui, são essas estrelas da alva, da madrugada, que cantavam junto, tá? Então, Velho Testamento, anjo chamado de estrela, tá? Olha, por favor, volta rapidinho para Isaías 14, Isaías 14, 12. Isaías capítulo 14, versículo 12, Isaías capítulo 14 é um dos versículos do Velho Testamento que mostra a queda de Lúcifer, tá? Há dois livros do Velho Testamento que mostram a queda de Lúcifer, Isaías 14, Jeremias 28. Então, Isaías 14, aliás, perdão, Ezequiel 28, né? Desculpe, eu falei errado, né? Jeremias 14 e Ezequiel 28 são os capítulos que mostram a queda de Lúcifer. Mas vamos lá para Isaías 14. Isaías 14 fala assim, ó, no versículo 12, vou ler para vocês, ó. Como caíste do céu, ó estrela da manhã? Estrela da manhã, caíste do céu. O que quer dizer estrela da manhã? Estrela da alva. Manhã é alva, alvorecer. Lá em Jó, chamam os anjos, os filhos de Deus, de estrela da alva, da manhã. E aqui está falando de uma estrela específica da alva, um anjo específico, que é Lúcifer, tá? Quando fala aqui, como caíste do céu, a estrela da manhã, filho da alva, estrela da manhã aqui, na Septuaginta, que é a versão grega do Velho Testamento, tá? Septuaginta não fala estrela da alva, fala Lúcifer, anjo de luz. Então, a única parte da Bíblia que aparece o nome de Lúcifer é aqui na Septuaginta, tá? Inclusive, deixa eu curiosidade para vocês, né? Quer ver? Eu vou ler para vocês aqui. Deixa eu só ler rapidinho, irmão. Dá só um segundinho. Vou ler para vocês aqui. Vocês vão ver aí o que eu estou falando, tá? Ó, Isaías 14, versículo 12, tá? É, na verdade, não sei se é na Septuaginta ou na Vulgata, que é em latim. Perdão, é na Vulgata, tá? Falei que Septuaginta é na Vulgata. Na Bíblia Vulgata, que é a Bíblia em latim, não fala estrela da alva, fala Lúcifer, tá? É na Vulgata, tá? Mas vamos lá, vamos voltar. Então, quando fala aqui, ó, como caíste do céu, ó estrela da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitas as nações. E tu diz no teu coração, eu subirei ao céu, vocês já sabem disso aqui. Então, aqui está mostrando que Lúcifer é chamado de estrela da manhã, tá? Agora vamos para Apocalipse 12, versículo 4. Corre lá, Apocalipse 12, versículo 4. Fala assim, ó, tá falando de Satanás, ó. Apocalipse 12, 4. A sua cauda, a cauda do dragão, Satanás, arrastava a terça parte das estrelas do céu. Apocalipse 12, 4. As estrelas do céu. Que estrelas do céu são essas? São os anjos. Lembra? Satanás, quando ele caiu, ele levou um terço das estrelas com ele, dos anjos com ele do céu, tá? Aí fala, as quais lançou para a terra. Ou seja, a Satanás, quando caiu, ele lançou um terço dos anjos junto com ele, caiu para a terra. Então, agora volto para o Apocalipse 9. Eu estou aqui provando para vocês que no Apocalipse 9, quando fala essa estrela caída do céu, na terra, se diz respeito a Lúcifer, a Satanás, tá? Entendeu? Eu usei esses versículos de Jó, Apocalipse, Isaías, para mostrar isso para vocês, tá? E também já li para vocês Lucas 10, que o Senhor falou que ele viu Satanás caindo como relâmpago do céu para a terra, tá? Então vamos lá. Esse momento aqui é o marco início da grande tribulação. Então, Apocalipse 12, nós falamos que marca o início da grande tribulação quando Satanás cai do céu para a terra. E aqui, em Apocalipse 9, quinta trombeta, começa a grande tribulação, começa com Satanás caindo do céu para a terra. Por isso que a trombeta é o início da grande tribulação. Entendeu, irmãos? Então vamos continuar. Vamos lá. O quinto anjo, estou lendo Apocalipse 9, 1. O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela cair do céu na terra. E foi-lhe dada
a chave do poço do abismo. Aqui fala que foi-lhe dada, ou seja, Satanás ele não tem autoridade sobre o poço da vida, a não ser que alguém dê isso para ele. Ele recebeu, foi-lhe dado, tá? Quem deu para ele essa chave? O Senhor. Por que o Senhor deu? Porque Satanás só faz o que o Senhor permite, tá? Aí o Senhor deu para ele a chave do poço do abismo. O que é abismo? Eu expliquei para vocês. Abismo é a parte profunda do mar onde habita os demônios. Como é que você sabe isso, irmão Gustavo? Leia lá Lucas capítulo 8, versículo 31. Vamos lá. Estou explicando ponto por ponto. Lucas 8, 31. Vamos lá. Lucas 8, 31. Vou ler para vocês. Lembra essa passagem? Lucas 8, do versículo 26, é quando o Senhor chegou na cidade é, a cidade da região dos Gerazenos, né? Da Galileia, ou Gadária, né? O Gadarenos, ou Gerazenos, que é o mesmo lugar, e o Senhor pegou, encontrou um endemoniado. E vamos ler lá? Vamos ler o versículo 26, ó. Lucas 8, 36, perdão, 26. Então rumaram para a terra dos Gesarenos, ou Gadara, tanto faz, fronteira da Galileia. Logo ao desembarcar, que fica bem na. Por que desembarcar? Porque essa cidade ficava na beira do Mar da Galileia. Então o senhor desembarcou, saiu do Mar da Galileia, parou o barquinho lá na praia, né? Logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios. Tinha vários, está no plural, demônios, tinha vários demônios nesse homem. Que havia muito não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostou-se diante dele, exclamando, dizendo em alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, filho de Deus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Por que atormentes? Porque os demoniados, eles vivem sob tormento. Sob tormento o tempo todo, os demônios. Os demônios, os demoniados não, os demônios vivem sob tormento o tempo todo. Aonde eles habitam? No poço do abismo. E lá é lugar de tormento, fogo, tormento o tempo todo, tá? Vocês vão entender. Vamos continuar. Por que Jesus. Aí continua. Porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, que é o demônio. Os demônios, né? Pois muitas vezes se apoderara dele. E embora procurassem conservá-lo, preso com cadeias e grilhões, tudo despedaçava e era impelido pelo demônio para o deserto. Perguntou Jesus: Qual é o teu nome? Olha que interessante. Respondeu ele: Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. Legião é um termo que se usava na época dos romanos, para os exércitos dos romanos. Então, os romanos tinham seus exércitos, então eles faziam regimentos de exército. Então, hoje em dia os exércitos têm os seus regimentos, né? Primeiro regimento, segundo regimento, terceiro regimento, quarto regimento. Cada regimento hoje tem um número de soldados, né? Primeiro regimento tem quantos soldados? 5.000. Segundo regimento, quantos soldados? 10.000. Hoje é assim, né? Naquela época não chamava regimento, chamava legião. Primeira legião dos romanos, segunda legião dos romanos, terceira legião dos romanos. E a palavra legião englobava uma quantidade de soldados romanos, que variava de tempos em tempos entre os imperadores da época. Mas cada legião tinha muito mais do que 1.000 soldados, tá? Eu vou ler para vocês a nota para vocês entenderem aqui, só para vocês verem que interessante que é. Então vamos lá, Lucas, capítulo 10, a notinha, só para vocês verem que interessante. Versículo 30, tá? Aí fala assim, ele falou... Lucas 10, não, Lucas 8, perdão. Lucas 8, versículo 30. Espera aí, irmãos. Fala assim, legião, tá? Olha, vou ler para você uma notinha aqui, ó. Legião é um corpo de soldados cujo número diferia dos tempos em tempos. Na época de Augusto, César Augusto, parece ter constituído de 6.826 homens. 6.826 homens. Então, nessa época do Senhor, que era a época de Augusto, uma legião tinha 6.826 homens. Quando o demônio falou que o nome dele era Legião,
ele está querendo dizer que eles eram mais ou menos 6.826 demônios dentro de um homem só. 6.826 demônios dentro de um homem só. Por isso que no versículo, no versículo, é, é, no versículo 27 fala que estava possesso de demônios no plural, tá? Demônios. Ó, 27. Logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios, no plural. Quantos demônios? Uma legião. Qual legião? 6.826 demônios. Vamos continuar. Versículo 30. Respondeu ele, legião, porque tinham entrado dele muitos demônios. 6.826. Em teoria, né? Vamos continuar. 31. Rogavam-lhe. Por que rogavam-lhe no plural? Rogavam. Porque são vários demônios. Se fosse um demônio, só falava rogava no singular, mas rogavam, que eram muitos, que não os é plural, não os mandasse sair para o abismo. Ora, olha só, vou ler de novo, peraí. Rogavam que não lhe mandasse sair para onde? Para o abismo. As pessoas pensam que falar abismo é porque na região alta, aí se precipitaram lá de cima no mar. Também era uma região alta, mas o abismo aqui é muito mais do que essa região alta, eles se precipitaram para o mar. Claro que é uma região alta mesmo, mas abismo aqui está querendo se referir, não é isso, está querendo se referir às profundezas da terra, que é a habitação dos demônios. Por que os demônios não querem voltar para lá? Porque lá é lugar de tormento, tá? E eles procuram corpos para se apoderarem. 32. Ora, andava ali pastando no monte, uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe que lhe permitisse entrar naqueles porcos. Jesus o permitiu. Todos os demônios são vários, saíram do homem, entraram nos porcos e a manada precipitou, despenhadeiro abaixo. Ó, uma coisa é despenhadeiro, outra coisa é abismo. No versículo 31 fala, rogaram-lhe que não mandasse sair para o abismo. Aí no versículo 33 fala, precipitado despenhadeiro abaixo, para dentro do lago, e se afogou. Então, irmãos, não confundam. Tudo bem que era um despenhadeiro ali, mas quando fala abismo, está se referindo à habitação deles lá nas profundezas do mar, das águas, tá? Entenderam isso aqui? Então vamos voltar para Apocalipse 9, versículo 2. Satanás recebe da mão do Senhor a chave do abismo. Vamos lá. Ela, está falando dessa estrela da manhã que está Satanás. Versículo Apocalipse 9, 2. Ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha. E com a fumaceira saída do poço escurecesse o sol e o ar. Vamos entender. Onde tem fumaça, tem o quê? Fogo, tá? Sempre onde tem fumaça, tem fogo. Por isso que usar a expressão fornalha, fogo, lugar quente. Ou seja, o poço do abismo, onde estão os demônios, a habitação deles lá nas profundezas do mar, é um lugar de fogo, de tormento, quente, sofrimento. Por isso que os demônios falaram para o Senhor Jesus em Lucas: não nos atormente, não nos mande de volta para lá. Entenderam? Eles clamaram: não nos atormente, porque vier aqui nos atormentar, ou seja, nos mandar de volta para lá, para o abismo. Não manda para o abismo, não, por favor, lá não. É lugar de tormento, tem fumaça, tem fogo, tá? E essa fumaça que saiu, maligna, ela escureceu o sol e o ar. Ou seja, ficou uma coisa escura, terrível, tá? É o início da grande tribulação. Continua. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhe dado poder como que tem os escorpiões da terra. Vamos continuar. Então, junto com essa fumaça, saíram escorpiões. Então, os escorpiões vieram de onde, meu amado irmão? Ó, também da fumaça saíram gafanhotos para a terra. Para a terra. Esses gafanhotos saíram da fumaça e foram para a terra. Então, de onde eles saíram? Do poço do abismo. Tá? Então, esses gafanhotos são gafanhotos endemoniados. Tá? Irmãos, vem a pergunta aqui. Vocês vão entender que é para ver. É gafanhoto é física, é literal? Creio que sim. Tá? Eu realmente creio que sim. Alguns podem falar que não. Tá? Eu, Gustavo, praticamente vários estudiosos da Bíblia, creio que são literais. Tá? Esses gafanhotos, eles são gafanhotos diferentes de gafanhotos tradicionais. Hoje em dia tem gafanhoto? Tem. Mas gafanhotos aqui são gafanhotos muito diferentes. Vocês vão ver. São gafanhotos
Demoniados, que da habitação dos demônios, saíram lá do abismo, com a fumaça do abismo, e vieram para a terra, saíram lá da habitação dos demônios, tá? Ó, e foi-lhes dado poder como que tem os escorpiões da terra. Eu vou ler tudo, depois eu vou voltando a explicar, tá? Vamos lá. E foi-lhes, versículo 4, e foi-lhes dito, quem falou para eles? E foi-lhes dito que não causasse dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, tão somente aos homens. Tá vendo? Começa agora o tormento sobre homens, diretamente sobre eles, que não tem o selo de Deus sobre a fonte. Vamos continuar. Vamos explicar. Foi-lhes também dado que não os matassem, e sim que os atormentassem. Tormento! Quem produz tormento e sofre é demônio. Durante, não que esses gafanhotos são demônios, são gafanhotos físicos, mas endemoniados. Durante 5 meses, vão durar esse tormento, a quinta trombeta vai durar 5 meses. Então, a duração da quinta trombeta é definida pelo Senhor, são 5 meses de sofrimento. O Senhor permite, dentro dos 3 anos e meio, esses primeiros 5 meses, é só gafanhoto em cima dos homens, endemoniados. O Senhor é tão misericordioso que ele vai permitir os homens sofrerem, mas bota um limite, 5 meses. Vamos continuar. Isso é misericórdia do Senhor, tá? Vamos lá. E o seu tormento era como tormento de escorpião. Ó o escorpião! Ó o escorpião, tá? Lembra que eu falei para vocês lá, quando o Senhor falou lá em Lucas 8, o Senhor falou assim pro Lucas 10, perdão, quando o Senhor falou que Satanás caiu para a terra, e o Senhor deu autoridade para pisar de serpentes e escorpiões. E eu falei que a serpente simboliza anjos caídos, escorpiões simbolizam demônios. Olha os escorpiões aqui. São esses gafanhotos endemoniados, tá? Vocês vão ver que a próxima trombeta, nós estamos na quinta, a próxima é a sexta. Na sexta, vocês vão ver que vão aparecer um exército parecendo serpentes. Tá vendo? São exércitos de cavalos sob efeitos dos anjos caídos. Tá vendo? Na quinta trombeta aparecem escorpiões. Não que são escorpiões, parecem com escorpiões, porque estão sob efeitos dos demônios. E na sexta trombeta aparece cavalaria, vocês vão ver, com características de serpente, porque estão sob efeito dos anjos caídos. É interessantíssimo isso. Sempre serpentes e anjos andam, serpentes e escorpiões andam juntos, anjos caídos e demônios, tá? Mas vamos continuar. Versículo 6. Naquele dia os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Agora vai explicar como é que é o aspecto desses gafanhotos. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja, a guerra. Na sua cabeça havia como que coroas parecendo de ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. Tinham também cabelos como cabelos de mulher, e os seus dentes como dentes de leões. Olha que coisa terrível. Tinham coraças como coraças de ferro. O barulho que as suas asas faziam era como o barulho de carros de muitos cavalos quando correm a peleja. Tinham ainda cauda como de escorpiões e ferrão. Na cauda tinham poder para causar dano aos homens por 5 meses, picando, 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 picando. E tinham, agora presta atenção nesse versículo, e tinham sobre eles como seu rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. O primeiro ai passou, eis que depois dessas coisas vem ainda dois ais. Tá? Então vamos lá. Então, o primeiro ai é a quinta trombeta. Os dois ais que vão vir, o próximo ai é a sexta trombeta e o último ai é a sétima trombeta. Tá? Então, finalzinho aqui fala que esses gafanhotos tinham um rei. E esse rei quem é? O anjo do abismo. Tá? Quando fala anjo do abismo, está falando desse espírito que está saindo lá do abismo. Está saindo do abismo. É o anjo que sai lá do abismo. Então, vamos lá. Calma. Vamos entender. No início do capítulo 9, começa falando que uma estrela cai do céu, que é Satanás, que cai do céu para a terra,
recebe a chave do Senhor, do abismo, ele abre o abismo. Quem é essa estrela que cai do céu? É Satanás que cai do céu para a terra, lá em Apocalipse 12. É o início da grande tribulação. Ao mesmo tempo, no final da quinta trombeta, no versículo 11, fala que os gafanhotos eles têm como seu rei. O rei é uma pessoa agora, é uma pessoa, um rei mesmo, uma pessoa. Tem um rei que é o anjo do abismo. Quem é esse anjo do abismo? É o espírito de Nero que sai lá do abismo, porque é anjo do abismo, não é a estrela que vem do céu, que é Satanás, é outra, é o anjo que vem do abismo, vem lá do abismo. Quando Satanás abre, ali no início do capítulo 9, o abismo, sai a fumaça dos gafanhotos, mas também sai outra coisa. Nós sabemos que sai outra coisa. Quem é essa outra coisa que sai? É o espírito de Nero. Sai lá do abismo e entra no corpo da besta que ressuscita e vira o anticristo, que é o rei dos escorpiões. Tá? Esse é o anjo do abismo, que é o espírito de Nero. Por que a gente sabe que aqui está falando o anjo do abismo, está falando do espírito de Nero? Porque eu falei para vocês no Apocalipse 17, ó. Lembra? Apocalipse 17 fala assim, ó. Li para vocês, ó. Versículo 8. A besta que viste e ele não é, está para emergir do abismo. Emergir do abismo e caminha para a destruição. Quem é que está para emergir do abismo? É o espírito de Nero. Então, o início da grande tribulação começa na quinta trombeta. Por que nós sabemos? Porque a grande tribulação tem um marco de início, quando Satanás cai do céu para a terra, e ao mesmo tempo o anjo do abismo vem lá, que é o espírito de Nero, sai do abismo e entra no corpo da besta e vira o anticristo. Então, a quinta trombeta mostra claramente esses dois fatos. Então, para nós, a prova categórica da quinta trombeta é o início da grande tribulação. Entenderam, irmãos? Tá? E os gafanhotos malignos também saem junto com o espírito de Nero do abismo para atormentar os homens, que é a primeira trombeta, esses gafanhotos malignos endemoniados. E vai ter um rei que vai mandar neles. Quem é esse rei? É o anticristo, que é o anjo do abismo, tá? Agora eu vou explicar um pouco, agora eu vou voltar rapidamente, vou voltar e vou explicar esses versículos para vocês. De novo, o versículo sobre os gafanhotos. Vamos lá? Vamos juntos? Então vamos lá. É muito importante isso, irmãos. Vamos entender. Então vamos lá, a partir do versículo 3, capítulo 9. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra. São gafanhotos literais no nosso modo de ver. E foi-lhes dado poder como os que têm os escorpiões da terra. Ou seja, vão causar muita dor, muita dor. Imagina o escorpião quando pica uma pessoa. O escorpião, quando pica uma pessoa adulta, né? Dificilmente ela morre. Você sabia disso? O escorpião, ele tem veneno? Tem. Mas ele consegue matar uma pessoa adulta? Muito difícil. Mas dói. Mas é uma das piores dores que existem. Tá? Ele não mata uma pessoa, mas ele atormenta muito a pessoa. O escorpião, fala escorpião físico, ele consegue matar até uma criança, porque ela é muito. O organismo é muito fraquinho, mas um adulto não. Homens não. E o que ele está querendo dizer com isso? Que esses escorpiões são esses gafanhotos malignos. Não são escorpiões, mas são como escorpiões, tá? Aqui não está falando que eles são escorpiões, eles são gafanhotos, mas parecem com a ação de um escorpião. Eles não podem matar os homens. Mas eles vão atormentar, assim como o escorpião não mata o homem adulto, mas eles vão atormentar, dar dor, picar, dar dor durante 5 meses. Por isso os homens vão pedir para morrer de dor, mas eles não vão conseguir morrer. Hoje em dia, as pessoas fogem da morte. A morte que vai atrás das pessoas. E as pessoas tentam fugir da morte. Naqueles dias da quinta trombeta, os homens vão correr para a morte, vão pedir, me matem, morra. E eles não vão conseguir morrer. Vai ser o inverso. Eles vão querer procurar a morte, mas a morte não vai pegar eles. Porque o escorpião não mata, só faz sofrer. Homens. Entenderam? Mas vamos continuar. Versículo 4. E foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma. Então, somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fonte. Vamos explicar esse versículo. Vamos lá. Um gafanhoto hoje, o que um gafanhoto faz hoje? Ele danifica, um gafanhoto normal hoje, né? Eles danificam relva, planta, é, erva, árvore. Gafanhoto ataca pessoas, ataca planta, come tudo que vê.
Por isso, todo agricultor morre de medo de gafanhoto. Se vier um ataque de gafanhoto, sai comendo a plantação todinha. Esses escorpiões são diferentes. Por quê? Porque são endemoniados. Eles não atacam coisas de planta. Por isso que eles são diferentes do gafanhoto tradicional. Eles atacam homens. E isso é muito interessante. Sabe por quê? Vamos fazer um pause aqui, tá? Vamos lá para Êxodo. Abram lá, Êxodo capítulo 10. Êxodo 10, versículo, Êxodo capítulo 10, versículo 12. Êxodo 10, mas eu vou ler para vocês, eu vou só explicar Êxodo 10 no início do versículo 1 em diante. Eu não vou ler tudo, mas só explicar para vocês. O que Êxodo 10 fala? Fala da oitava praga que o Senhor mandou sobre os egípcios por meio de Moisés, porque Faraó não queria libertar o povo. Lembra das 10 pragas? Lembra que eu expliquei que essas tormentas todas parecem muito com as 10 pragas do Egito? Lembra disso? Vocês lembram que nas 10 pragas do Egito, o Senhor, ele tacou a praga sobre os egípcios, mas não caiu sobre o povo de Deus? As pragas só pegavam os egípcios, mas não pegavam os judeus lá no Velho Testamento? E lembra que eu expliquei para vocês várias vezes, até essa mensagem já disse isso, que a partir do capítulo 8 de Apocalipse, do sétimo selo, o Senhor volta para os princípios do Velho Testamento? Então esse gafanhoto é muito parecido, não é igual, mas é muito parecido com essa praga dos gafanhotos que aconteceu lá no Egito, mas não é igual, mas é parecido. Olha lá no versículo 12, olha que interessante. Êxodo 10, 12, capítulo 10, versículo 12. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre a terra do Egito, para que venham os gafanhotos sobre a terra do Egito, e comam toda a erva da terra, tudo que deixou a chuva de pedras. Então esses gafanhotos que viriam, comeriam erva. Os gafanhotos lá da quinta trombeta são diferentes, por quê? Porque eles não comem ervas, eles atacam homens, tá? Olha, vamos continuar. Versículo 13. Estendeu, pois, Moisés o seu bordão sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento oriental, vento, todo aquele dia e toda aquela noite. Quando amanheceu, o vento oriental tinha trazido os gafanhotos. E subiram os gafanhotos por toda a terra do Egito, e pousaram sobre todo o seu território. Eram muito numerosos. Olha essa parte do versículo. Antes destes, nunca houve tais gafanhotos, nem depois deles virão outros assim. Gravem isso. A Bíblia está nos dizendo que aqueles gafanhotos lá do Egito nunca houve igual e nunca haverá de novo gafanhotos iguais a esses do Egito. Isso é o cumprimento da quinta trombeta. A quinta trombeta são gafanhotos diferentes. Uma vez que o senhor falou que não pode haver gafanhotos de novo como esse do Egito, nunca mais, os gafanhotos aqui da quinta trombeta são diferentes. São gafanhotos que não pegam relva, pegam homens, porque eles não podem ser mais iguais aos gafanhotos que aconteceu lá no Egito, porque nunca vai ter igual a esse. Entenderam? Vamos ler o versículo 15 de Êxodo 10. Porque cobriram a superfície de toda a terra, de modo que a terra se escureceu. Olha que interessante, a terra se escureceu. Os gafanhotos aqui da trombeta, quando eles saíram lá do abismo demoniado, a fumaça escureceu o sol, lembra? E o ar ficou tudo escuro. Está lá no versículo 2 de Apocalipse 9. Ó, a estrela abriu o poço do abismo, subiu fumaça do poço, como fumaça de grande fornalha, e com a fumaceira saiu do poço, escureceu-se o sol e o ar. Volta agora para Êxodo. É semelhante, mas não o mesmo, não igual, tá? Olha o versículo 15. Porque cobriu a superfície de toda a terra, estou lendo Êxodo 10, 15. De modo que a terra se escureceu. Devoraram toda a erva da terra, todo o fruto das árvores, que não deixaram a chuva de pedras. Então, e não restou nada verde nas árvores, nem na erva do campo, em toda a terra do Egito. Entenderam, irmãos? Então, o Senhor está voltando aos princípios do Velho Testamento, porém não podem ser os mesmos de gafanhoto, porque nunca mais poderá ter gafanhotos como aqueles do Egito. Então, esses gafanhotos agora estão endemoniados, eles estão muito diferentes, eles pegam pessoas, tá? Outra coisa, volta para Apocalipse 9, versículo 4. É muito importante isso. Olha lá, vamos ler para vocês. Apocalipse 9, versículo 4. Dos gafanhotos, ó. Foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente, então vai pegar quem? Tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte.
Isso é muito importante. Está falando que esses gafanhotos vão pegar todos os homens, menos os que têm o selo de Deus sobre a fronte. Isso é muito importante. Quem são esses homens que têm o selo de Deus sobre a fronte que os gafanhotos não vão pegar? Quem são? São os judeus que foram marcados pelo Senhor, os 144 mil do capítulo 7. Volta lá. Apocalipse capítulo 7. Olha lá. Versículo 3. Dizendo, Apocalipse 7, 3. Dizendo, não danifiques nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Quem são esses servos que vão selar na fronte? Vai falar. Então ouviu o número dos que foram selados, que eram 144 mil, de todas as tribos dos filhos de Israel. Aí vai selar 12 mil de cada tribo. Então, volta para Apocalipse 9. Esses gafanhotos vão atormentar os homens, menos que têm o selo da fronte, ou seja, os judeus selados pelo Senhor. É muito semelhante à praga lá do Egito. Os gafanhotos pegavam os egípcios, mas não pegavam os judeus. Tá? Mas não é semelhante, mas não é igual. Agora, aqui na trombeta fala que vai pegar os homens menos os que têm o selo de Deus, os judeus selados. Isso nos dá um indício provável, ninguém está sendo dogmático aqui não, falando que é assim, mas provavelmente nos dá um indício que esses gafanhotos vão pegar principalmente os judeus, menos os selados. Entenderam? Não, vou explicar. Aqui está falando que esses gafanhotos vão pegar os homens menos os selados. Como faz relação com os judeus selados? Muito provavelmente está especificando que esses outros judeus, esses outros homens que não vão ser pegos pelo gafanhoto, são judeus também, mas não selados. Entendeu? Entenderam, irmãos? Há duas explicações para isso. Primeiro, é porque como faz relação aqui com os selados, está falando de judeus, tá? Esses selados são judeus selados. Esses não podem ser pegos. E os outros homens que vão ser pegos? Provavelmente, principalmente, vão ser os judeus não selados, tá? Então, é possível que a quinta trombeta vai pegar todos os homens, vai, mas em geral, vai, mas mais ainda os judeus que não têm um selo. Tá? Tem outro motivo para isso. Quer ver? Qual é o outro motivo? É a profecia lá de Joel. Vamos ler lá. Joel capítulo 1. Aguenta aí, irmão, estamos terminando já, tá? Eu preciso ler para você, preciso terminar essa mensagem. Tá? Tenha paciência comigo, por favor. Joel capítulo 1, vamos ler lá. Joel capítulo 1 tem uma profecia do Senhor que o Senhor mandaria gafanhotos sobre o povo judeu. Vamos ler lá, quer ver? Ó? Joel capítulo 1, versículo 6. Tá? Ó, fala assim. Porque veio um povo contra a minha terra, poderoso e inumerável. Os seus dentes são dentes de leão, e eles têm queixas de uma leoa. Olha como parece os gafanhotos lá de Apocalipse. Os gafanhotos de Apocalipse tinham dentes de leão também. Vocês vão ver daqui a pouquinho. Apesar que os gafanhotos de Joel não são exatamente iguais de Apocalipse, mas são muito semelhantes. Lembre-se, o Senhor está voltando aos princípios do Velho Testamento. E nos princípios do Velho Testamento tem parecido com a praga dos gafanhotos lá do Egito, mas são gafanhotos diferentes, não podem ser iguais. E está se referindo às profecias de Joel dos gafanhotos. Mas na profecia de Joel dos gafanhotos, o Senhor manda os gafanhotos sobre o povo de Israel, tá? Como punição para eles. Olha lá, em Joel capítulo 2, versículo 4. Olha lá. Ó, fala, a sua aparência desses gafanhotos é como de cavalos e como cavaleiros, assim correm. Então, esse gafanhoto que o Senhor mandaria sobre o povo de Israel, lá em Joel, ele tem dentes de leão e aparência de cavalos, como cavaleiros que correm. É muito semelhante à descrição dos gafanhotos demoniados de Apocalipse 9 também. Eles têm a aparência de cavalos também. Olha o versículo 25. Não, versículo 5. Ó. Estrondeando como carros. Então, quando eles correm, faz muito barulho, como se fosse carro. Faz muito barulho, estrondo.
vêm saltando pelos cimos dos montes, crepitando como chamas de fogo que devoram o restolho, como um povo poderoso posto em ordem de combate. Combate, guerra. Olha o versículo 25. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros, contra o povo de Israel. Então, os gafanhotos de Joel, eles são gafanhotos, que é uma profecia do Senhor contra o povo de Israel, e esses gafanhotos eles têm boca de leão, e a peste de cavalo, e eles correm para a guerra. É um exército. Certo? Gravou isso? Agora, voltando para Apocalipse 9, vocês vão ver que esses gafanhotos demoniados, que são seus mesmos lá de Joel, são muito parecidos. Eles também têm a aparência de cavalos, funcionam como exército, fazem barulho quando eles avançam, e eles vão em cima dos homens. Mas os de Joel, os homens são os judeus. E aqui, os homens da Apocalipse 9, da Guerra de 30 Trombeta, são quem então? Provavelmente são os judeus também. Porém, menos os selados. Os judeus, 144 mil selados também. Entenderam? Por isso que nós cremos provavelmente, usando muita palavra provável, provavelmente a quinta trombeta vai pegar mais os judeus que não são selados. Pode pegar os outros homens? Sim, mas cai mais sobre os judeus. Entenderam? Vou voltando lá, Apocalipse, capítulo 9, versículo 5. Vamos continuar a explicação sobre esses gafanhotos, né? Foi-lhes também dado, não que os matassem, lembra que o escorpião não mata, mas faz tormento? E sim que os atormentasse durante 5 meses. Por que atormentar? Porque demônio, sofre tormento e atormenta os outros. Lembra que nós lemos lá em Lucas capítulo 8, que quando o senhor chegou lá no Gezareno, você viu aquele homem endemoniado? O que os demônios faziam com aquele homem? Jogavam o homem no fogo, na água, nos grilhões. Os demônios atormentavam aquele homem, que era uma legião de demônios. Então, não matava o homem, tá? Os demônios atormentavam o homem ali, a legião, os 6 mil e tantos demônios, atormentava aquele homem, pobre coitado, mas não matava ele. Aqui também é a mesma coisa, esses gafanhotos demoniados, que são endemoniados, eles vão atormentar os homens, mas não matam, tá? Porque eles não têm o direito de matar a pessoa. Só o Senhor pode autorizar eles a matar uma pessoa, se o Senhor quiser. Então, vamos continuar. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Não mata, mas dói muito. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Expliquei para vocês. Agora vai falar do aspecto deles. Olha só como é que parece de Joel, tá? O aspecto do gafanhoto era semelhante a cavalos. Eles não são cavalos, mas pareciam como se fossem cavalos. Igual os gafanhotos de Joel. Parecem cavalos. Preparados para a peleja. Lembra? Os gafanhotos de Joel pareciam com cavalos preparados para a peleja. Na sua cabeça havia como que coroas parecendo de ouro. Por que coroas? Por que coroas de ouro? Porque eles tinham uma aparência assim, como se fosse. Já viu soldados antigamente? Eles descem capacetes, assim, coroas de proteção, tá? O seu rosto era como o rosto de homem, ou seja, eles tinham um aspecto terrível, né? Não é que eles. Não é, irmão, quando fala como de homem, não é que era homem, não. Parece um homem, mas não é, tá? Como, né? Rosto de homem. Como parece, mas não é. Tinham também cabelos, como cabelos de mulher. Então, eles vão ter cabelos muitos mesmo, tá? Os seus dentes, como dentes de leão. Lembra os gafanhotos lá de Joel, que fala que eles tinham dentes de leão? Tinham coraças, como coraças de ferro. Então eles tinham coraça. Agora as coraças é ferro puro? Não! Como coraça de ferro. O que quer dizer isso? Que eles são difíceis de matar. Você não consegue matar eles. Tenta matar uma pessoa que está com uma armadilha de ferro. Uma armadilha não, uma armadura de ferro. Você não consegue matar ele. Esses gafanhotos vão tentar matar ele que estão atormentando os homens, mas não conseguem. Eles são muito duros. Eles têm coraças que parecem de ferro. Você tenta matar, penetrar, não consegue, tá? Versículo 9. Tinham coraças como coraças de ferro. O barulho que as suas asas faziam era como barulho de carros, de muitos cavalos quando corre a peleja. Igualzinho à descrição dos gafanhotos de Joel.
Quando eles andam, pareciam como fossem cavalos trondosos. Entenderam? Esses gafanhotos são os de Joel? Não! Porém, são semelhantes, o que nos implica em dizer que provavelmente essa é uma explicação que esses gafanhotos vão pegar principalmente os judeus não selados, tá? Porque aquela profecia de Joel é contra os judeus. Continuando. Tinham ainda, versículo 10, cauda como escorpiões. Eles tinham cauda mesmo, como um escorpião, tá? E ferrão. Então, não é que a cauda deles era cauda de escorpião, mas parecem com o escorpião. E tinha um ferrão mesmo, ele tem ferrão. Já viu gafanhoto com cauda de escorpião? Não existe isso, porque esses gafanhotos são diferentes. Lembra que nós falamos que os gafanhotos lá do Egito são um tipo. Daqui tem que ser de outro, porque não pode haver gafanhotos iguais do Egito mais. Então, esses são diferentes. Os do Egito, o aspecto é diferente e comem planta. Esses aqui são aspectos diferentes e atacam o homem, tá? Vamos lá. É, Na cauda, versículo 10, tinham poder para causar dano aos homens por 5 meses. Causam dano, mas por picar, mas não matam. Agora vem os últimos dois versículos. E tinham sobre eles, como seu rei, o anjo do abismo. Quem que é falando do anjo do abismo aqui? É o anticristo. É o espírito de Nero que entrou na besta, ressuscitou. É o anjo do abismo, que é o anticristo. Tá? Cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. Vou explicar, tá? O que é Abaddon? Tá falando que cujo nome desse anjo em hebraico é Abaddon. Então, em hebraico você vê no Velho Testamento. O Velho Testamento foi escrito em hebraico. Em hebraico, a palavra Abaddon quer dizer destruição, tá? Isso quiser a palavra Abaddon. Então, vamos ler lá? Vamos ler lá? Rapidinho? É, ó, vamos ler lá. Quer ver? Jó. Rapidinho, irmão, só terminando. Jó, capítulo 26. Jó 26, versículo 6. Fala assim: O além está desnudo perante ele, perante o Senhor. O além. O além aqui é o Hades, é o Sheol, que corresponde ao Hades, tá? Em hebraico. Além quer dizer Sheol, que é a mesma coisa de Hades. Hades é o lugar dos mortos em grego, a palavra Hades, e em hebraico chama-se Sheol, é o mesmo lugar, tá? Então, quando fala o além, no hebraico é Sheol, que é o Hades. O Hades está dizendo perante ele, perante o Senhor. Aí fala, e não há cobertura para o abismo. Abismo aqui é Abaddon em hebraico, tá? A palavra abismo é Abaddon, tá? Tá vendo? Quando fala que esses gafanhotos tinham como rei o anjo do abismo, é o anjo do Abaddon, da destruição, porque ele vem lá do abismo, tá? No lugar de habitação dos demônios, e quer dizer destruição, tá? Olha o versículo, olha Joel não, perdão, Jó 29, capítulo 29, versículo 22. Fala assim, é, perdão, Jó 28, capítulo 28, versículo 22, fala assim: O abismo e a morte dizem, ouvimos com o nosso ouvido a sua fama. Quando fala o abismo, em hebraico é Abaddon. O Abaddon e a morte diziam, ouvimos com o nosso ouvido a sua fama, tá? Entende? Agora, olha para Provérbios, vamos para Provérbios agora, Provérbios, capítulo 15, versículo 4, fala assim: A língua serena, perdão, Provérbios 15, 11, capítulo 15, versículo 11. O além e o abismo estão descobertos perante o Senhor, quanto mais o coração dos filhos dos homens. Quando fala o além é o Sheol, o Hades, e o abismo é Abaddon, que é o lugar de habitação dos demônios, que quer dizer destruição, tá? Então, quando fala aqui Apocalipse 9, versículo 11, que esses gafanhotos demoniados que vieram lá do abismo, da destruição, tem como seu rei o anjo do abismo, cujo nome dele em hebraico é Abaddon,
Porque no Velho Testamento, Abaddon quer dizer destruição. Aí fala, e em grego, Apolion. O que quer dizer Apolion em grego? Quer dizer destruidor. Tá? Então, em hebraico, o anticristo é chamado de Abaddon, que quer dizer destruição. E em grego, o anticristo é chamado de Apolion, quer dizer destruidor. O que a gente entende isso? Que a destruição, que é Abaddon, vai se corporificar numa pessoa que vai virar o destruidor, que é o Apolion. O anticristo vai ser uma pessoa que vai causar tanta destruição que ele vai ser a própria destruição. Ele vai ser o destruidor que vai levar a destruição onde ele for. E ele vai fazer esses anjos, perdão, esses gafanhotos demoniados, causar uma destruição terrível, porque ele é o rei, é um exército, tá? Ele vai fazer esses gafanhotos diferentes, demoniados, como um cavalo, como um exército, causando destruição onde for, porque ele é o destruidor, o anticristo, que corporifica a destruição. Você entendeu? A destruição vai virar uma pessoa. Destruição não é uma pessoa, destruição é um substantivo, certo? Mas vai virar um adjetivo, destruidor, uma pessoa. No Novo Testamento é destruição, Abaddon, hebraico. No grego, que é o Novo Testamento, a destruição vai se concentrar numa pessoa chamada Anticristo, Apolion. É, então, vocês entenderam que o Anticristo, ele é o anjo que vem do abismo. Quer ver? Só para terminar, mais um versículo aqui. Apocalipse 11, versículo 7. Olha lá, Apocalipse 11, versículo 7. Esse versículo é claríssimo. Olha lá, ó. Apocalipse 11, 7. Quando tiver, então, concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo, quem é a besta que surge do abismo? É o espírito de Nero, que vai virar o anticristo. Pelejará, guerrear contra elas e as vencerá e a matará. Está falando das duas testemunhas que o Senhor vai levantar durante a grande tribulação. Então, vocês entenderam, irmãos? Tá? Vocês entenderam tudo isso aqui? Então, eu termino aqui. Então, a quinta trombeta é o marco da grande tribulação. Por quê? Porque a grande tribulação começa com o movimento de cima e de baixo. Quando Satanás, que é a estrela da manhã, cai do céu para a terra. Quando o filho vai arrebatar em Apocalipse 12, cria uma guerra no céu. Miguel e seus anjos contra Satanás e seus anjos, expulsa Satanás e seus anjos quando ele cai para a terra, que é o que o Senhor profetizou lá em Lucas, capítulo 10, né, que via Satanás caindo da terra, começa a grande tribulação. Apocalipse 12 mostra claramente isso. Então, a grande tribulação começa quando Satanás cai de cima para baixo. Ao mesmo tempo, a grande tribulação começa quando Satanás ele abre, o Senhor dá a chave do abismo para ele, ele abre o abismo e sai do abismo os gafanhotos demoniados, ao mesmo tempo sai o espírito de Nero, que é a besta que surge do abismo, e entra o espírito de Nero entra dentro da besta e ela se transforma no anticristo. E começa então a grande tribulação, que é o anjo que é o rei desses gafanhotos demoniados que faz a vontade de Satanás que veio do céu para a terra. Entenderam? E aí o anticristo faz a sua imagem, coloca lá no santo lugar e começa a grande tribulação. Então, irmãos, isso é prova categórica que a grande tribulação começa a partir da quinta trombeta. Tá? Amém? Entenderam certinho? Jesus Senhor, eu paro por aqui.